Vou chamar, então, para compor esse fórum, Magela Borbagato, que é um artista plástico autodidata, formado em técnica de desenhos em projetos. Em 2013, ele ganhou um prêmio nacional por reconhecimento dos 30 anos de trabalho na área da cultura, sendo considerado mestre da cultura brasileira. Em 2014, Magela foi reconhecido pela Prefeitura de Jacareí como cidadão benemérito. Magela, venha, muito obrigada pela sua participação. Então, chamo agora para compor esse fórum o próximo convidado, que é o pai Tiago Azeredo, Babá Quererê. Não, Babá Quequerê, perdão, pai Tiago. Babá Quequerê. É o pai pequeno do Templo do Vale do Sol e da Lua, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante da equipe do Observatório de Vigilância e Uso de Medicamentos, Observium, da UFRJ. Obrigada pela sua participação, pai Tiago. Bom, a próxima convidada para esse fórum é a Emanuele Rosa Ferraz, que é graduada em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e mestranda em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela faz parte da equipe do trabalho do acervo Nosso Sagrado no Museu da República. Bem-vinda, Emanuele. Obrigada pela sua participação. Para finalizar esse fórum, eu convido para compor a última convidada, que é a Pâmela de Oliveira Pereira, que também é graduada em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É mestre em Memória Social, um curso de pós-graduação da Unirio também, pela mesma universidade. Atualmente é doutoranda em Memória Social e pesquisadora do Observatório do Patrimônio Religioso Fluminense. Bem-vinda, Pâmela. Obrigada pela sua participação. Eu acabei esquecendo de comentar com as pessoas participantes que talvez, para dar uma dinâmica, para desconstruir um pouco, o academicismo, no espaço, eu gostaria que a gente tentasse fazer um semicírculo para que, por exemplo, a Pâmela pudesse ver o Magela enquanto a gente vai desenvolvendo as nossas reflexões, elaborações sobre 4 perguntas concretas, mas que a gente preparou para estimular o debate, que a gente daqui a pouco vai passar a bola para vocês. Mas antes de passar para as perguntas, eu vou passar a palavra às pessoas convidadas para que, de repente, elas possam aprofundar qualquer coisa sobre a trajetória, o trabalho delas nas respectivas áreas. Esse microfone só, né? Ah, não, tem um outro aqui. Se quiser complementar alguma coisa. Boa tarde a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, agradecer a Alejandra, Camila, pelo convite na participação do evento, cumprimentar todo mundo que está aqui na mesa hoje, um prazer estar com vocês sempre. Como a Alejandra comentou, eu sou Pâmela de Oliveira, eu sou museóloga, sou doutora em Memória Social, já concluí o curso de doutorado. É um processo difícil, então é bom dizer que ele acabou, concluído, com sucesso. Recém-doutora em Memória Social. E já há uns anos eu venho fazendo uma pesquisa de um tempo já em relação à coleção Nosso Sagrado, que é a coleção que a gente também vai abordar aqui em alguns momentos, hoje, nesse fórum. Acho que é importante destacar, se fosse para destacar outro aspecto da trajetória profissional também e de vida, seria que eu também fiz parte da campanha Liberte Nosso Sagrado durante o início do tempo, nesse período que a gente ainda estava aí tentando estruturar como isso ia acontecer. Essa campanha que, no final das contas, teve esse sucesso de conseguir a transferência dessa coleção para outra instituição, que é o Museu da República. Mas essa história a gente vai falar um pouquinho ao longo da mesa, então vou passar a palavra aqui para os meus colegas. E uma coisa que é importante dizer é que eu também sou uma mulher de axé, sou Iaô de Oxum, do Ilhéu-Molu Oxum. Boa tarde. Primeiramente, desculpa, eu não estava imaginando um auditório meio Harvard
Sei que era uma sala de aula. Não gosto de microfone. Enfim, eu dei começar aquelas pessoas pedem desculpa, mas eu realmente não imaginei. Me sinto bem, mas tá bom, essa apresentação tá suficiente. Também sou do Leão Moloxum, moro aqui na Mangueira, apesar de ser paulista, palmeirense, né? Eu gosto de dizer essas coisas que eu acho que interferem, né, na nossa perspectiva. Agradecer muito a oportunidade, o convite também, estar com vocês também. Espero que seja fluido. Quanto mais fluido, melhor para mim, que fique mais orgânico. Acho que por hora é isso, né? Vamos deixar o debate prolongar mais. Aqui. Boa tarde, todo mundo. Agradeço o convite para estar aqui, mais uma vez no debate com Manu e Pamela. Não é a primeira vez que a gente tá junto conversando sobre o sagrado das coisas, as coisas sagradas. Sou Tiago Azeredo, como já foi apresentado, professor do FRJ, doutor em saúde pública pela ENSP e, principalmente, hoje aqui, sou do santo, sou de axé, tem muitos anos. Sou pai pequeno do terreiro Templo do Vale do Sol e da Lua em Itaipuaçu, Maricá, e antes de começar, pedir a bênção a meu pai Luiz, que não está aqui no auditório. Não está morto não, gente, está bem vivo, graças a Deus. Acabamos de homenagear o Mulu de meu pai faz 2 dias, então estou aqui com o presente que ele me deu, carregando aqui comigo. Então, é isso, espero que o bate-papo, que a conversa seja proveitosa para todo mundo. Bom, já que temos o povo de santo aqui, que a força dos orixás estejam presentes. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço a Camila pela paciência e pelo convite, e vamos aí conversar sobre esse assunto interessante, instigante e profundo que é o sagrado, né? Pois é, e sem mais delongas, passamos logo para a primeira pergunta, pegando o gancho do Magela, a primeira pergunta. Vamos tentar elaborar, né, essa pergunta simples, né? O que é o sagrado? Para mim, a ótica começa com os mais velhos. Então, é uma questão cultural mesmo. A cada rodada. Então, eu me assumo mais velho aqui. Olha, foi você que mandou as perguntas para mim, né? Quando eu li as 4 perguntas, eu gelei, né? Porque, assim, a pergunta em si é simples, mas a profundidade da resposta é oceânica, né? E aí, pensando, né, desde que ela mandou a pergunta, eu estou aqui pensando o que é o sagrado, né? O sagrado, para mim, é algo que implica em intimidade. É necessário ter intimidade para que aquilo seja sagrado, né? Me remete também ao silêncio. O silêncio gera intimidade, que gera o sagrado, né? É um relacionamento, né? Então, passa por aí também. E aí eu fiquei pensando, né, que pode existir o sagrado individual, que é aquela relação que eu tenho com algo que eu imagino sagrado, que eu entendo sagrado, e que daí a gente vai para o campo do espiritual, não espiritual enquanto espírito, mas o espiritual enquanto essência. Temos também o sagrado coletivo, né, que daí é algo que é sagrado para aquele grupo, né? E aí me remete a outras palavras também, como cultivo, tempo, significado, confiança e entrega. Então, o sagrado, para mim, passa por todas essas coisas, né? Já? Eu falo demais. Cidade sintética. Achei maravilhoso, estou contemplado. Pergunta que a gente podia passar a mesa toda só falando sobre essa primeira pergunta, que ela é bem abstrata e, ao mesmo tempo,
Acho que todo mundo aqui sabe responder essa pergunta, né? Porque como é uma relação, como já foi colocada, né? A gente se relaciona com essa instância da vida, do mundo, de nós mesmos, das coisas, que a gente chama do sagrado, né? Uma relação que nos convida a deter-se, né, no que é mais profundo das nossas relações, da nossa existência, aquilo que ajuda a gente a produzir sentido da nossa vida, aquilo que constrói mesmo o sentido, né? Constrói sentido de vida, sentido de mundo, sentido de existência. Como a gente está no mês do Omulu, né? Pai do meu pai, portanto, também, o silêncio é fundamental. E o silêncio ele evoca uma dimensão da vida mais contemplativa, né? Da gente não se distrair tanto com o que são as atribulações, os ruídos diários, e a gente se dá o tempo de vivenciar uma relação mais madura, mais profunda, com os acontecimentos, os eventos da nossa vida, com o que a gente faz, na verdade, a forma como a gente faz, encara o mundo, a vida, os outros, a gente mesmo, as nossas coisas, né? E por aí, podia dizer mais um monte de coisa, mas foi o que veio até agora. O sagrado, para mim, é um modo de viver, né? Tô aí, enfim, efetivamente dentro de uma casa de santo, desde a minha adolescência, bem mais de metade da minha vida é uma vida de relação com o sagrado, né? De relação com o espaço sagrado, com ritualizações. Acho que isso é uma outra história também que nos traz para o sagrado, né? O que é sagrado, para mim, que sou um bandista, é uma coisa que passa por ritualizações. Ritualizações da vida cotidiana, o que eu faço quando eu acordo, assim que eu acordo, o que eu faço. Ritualizações específicas que acontecem no meu espaço de terreiro, né? Relações com coisas que andam grudadas no meu corpo, como eu me porto, como eu me trato, como eu trato os outros. Passa por esse aspecto das ritualizações que são carregadas de sentido e de significado, né? E isso nos coloca, para mim, né, em contato com uma dimensão menos imediata da existência, né, que é uma dimensão espiritual, né? E por aí vai. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer retomadas ao longo das demais perguntas também, né? Acho que se a gente for breve assim, vai acabar em 15 minutos. Eu acompanho também nessa mesma linha, né? Não vou tentar apresentar uma definição, né, acadêmica, né, uma discussão teórica sobre o sagrado. Eu vejo o sagrado num contraponto dos documentos, né, um exemplo assim, né? Os documentos têm uma sacralidade, né, os objetos, os acervos, mas ali a gente depende de algumas coisas, né? Depende de fatos históricos, precisam de conceito, definições, estratégias institucionais, veracidade, enfim. Também acho que tem manias e tem jeitos ali também. Eu acho que tem uma questão mais espontânea com os documentos também, apesar de não se aceitarem, né, se colocarem num lugar científico. Já o sagrado, eu vejo que está um ponto assim, à frente pela subjetividade, né, do sagrado. O sagrado pode ser uma bolinha de gude, a pedrinha, pode ser uma catedral. Então, assim, o sagrado eu vejo ele numa maleabilidade, assim, né, um avanço, uma tecnologia muito maior, né? Então, acho que o valor do sagrado a gente já nasce consigo, independente de religião, mas assim, de cultivar, de guardar, de ter uma roupa, de ter um rito, de ter um paninho, né? Então eu acho que o sagrado é uma sustentação da vida, assim, né? De lidar com a vida de modo geral. E acho que ele vai ganhando complexidades conforme nessas trajetórias, assim. E, enfim, vejo as religiões como essa ideia de religião
como um referencial que a gente tem de sagrado. Então, temos espaços que vão cultuar imagens, outros não vão cultuar imagens, outros destroem e reconstroem as imagens. Vejo também, tem uma carga, que eu posso dizer, deixa eu ver uma palavra, eu acho que são várias, né? Acho que depende do peso desses sagrados. Tem os sagrados que não podem ser tocados, tem que ser contemplados, e tem aquelas coisas que são sagradas na espontaneidade que a gente muda, enfim, atravessa. Eu acho que esses cruzamentos das instituições, dos espaços que vão dimensionando essas maneiras sagradas, mas eu acho que todo mundo tem os seus sagrados, né? O sagrado também é o lugar do segredo, do cuidado, do íntimo também, né? Acompanhando a ideia de silêncio. Não sei se estou sendo muito abstrato, talvez o sagrado também seja um pouco abstrato, intangível, de certa forma. Hoje é um dia sagrado para muitas pessoas, né? O Maracanã é um templo grande sagrado, então acho que o sagrado é inerente à vida, né? Não tem como não estar em contato com o sagrado. Então, não sei se foi muito aberto, espero que a gente vá aprofundando mais, assim, é o que veio. É difícil ser a última para responder essa pergunta. Vai costurando. Vai costurando coisas tão bonitas, né? Enfim, da fala do Magela, do Pai Tiago, da Emanuele, essa questão, né, da contemplação, do silêncio, né? O sagrado como respiro do mundo, né? Assim, respiro da vida. Estou aqui me conectando, né? Respirando desta vida, né? Um interregno para me conectar com o inalcançável, mas que está aqui dentro, né? E que é ressignificável, né? Ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa vida, né? Como a Emanuele falou tão lindamente, né? Uma bolinha de gude pode ser sagrada num determinado momento da nossa vida, né? Enfim. Eu acho que essa algo que poderia resumir, né? Também algo que foi colocado por todos até o momento, que é essa ideia da relação, né? O sagrado ele está sempre em relação. Né? E aí é algo, porque é isso, o sagrado pode ser tudo também, né? Então depende sempre da forma como você se relaciona, né? No caso da materialidade, por exemplo, que é o que a gente, né, pretende comentar aqui também, né? Então eu acho que sempre depende da forma como a pessoa ou o grupo se relaciona com aquela materialidade, né? Com aquele objeto, por exemplo. E aí, pessoalmente, né, eu acho que o sagrado ele é algo que está presente no meu dia a dia. Ele está presente na natureza, ele está presente quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu durmo. Ele está presente comigo o tempo inteiro, né? Eu acho que a Manu comentou, né? Pode estar numa catedral, né? E pode estar no rio também, né? E pode estar numa pedra, né? E pode estar em tantos outros lugares, né? Eu acho que o sagrado ele pode estar presente em tudo mesmo, né? Acho que esse poderia ser um bom resumo, né? E aí já pensando para essa questão da materialidade, né? Como é que a gente pode descobrir se algo é sagrado ou não, se a gente também não tem essa informação, né? Então, eu acho que construir conhecimento sobre o sagrado subentende que tem também um espaço de escuta, né? Ou seja, de ouvir o que é o sagrado para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, né? Então, sempre vai sempre vai ser construído a partir de um diálogo, eu acho. Porque se a gente tira o dali da pergunta, eu acho que ela ganha outra dimensão, fica bem interessante, né? O que é o sagrado, a gente vai para o conceito. O que é sagrado, aí a gente fica até mais fácil de responder, né? A gente está sempre respondendo o que é o sagrado do lado de fora, né? O que é sagrado facilita, a gente já está mais perto, né? O que é sagrado é o que é vivo, né? Uma pedra, uma bolinha de gude, quando aquela existência, ela fala com a gente, né? Não é a gente, é o sagrado, né? O que é sagrado fala com a gente, né? A catedral, o rio, a árvore tem vida. Aquela vida nos interpela, não é só da gente para o sagrado para a gente, né? Então, o que é o sagrado fala com a gente, necessariamente, né? Aí, eu acho que também essa dimensão, eu acho que é
que é importante retomar, que a gente está se colocando fora do sagrado quando a gente fala o que é o sagrado, né? Se a gente pergunta o que é sagrado, fazendo coro, e a gente vai ter que perguntar, efetivamente, para falar de cultura material, né? A gente vai ter que perguntar, a gente vai ter que procurar saber, porque não necessariamente o sagrado para esse grupo vai ser facilmente compreendido por algum outro com quem esteja tendo contato, né? Então vai ter que perguntar, e vai ter que perguntar para o mundo, né, o que é sagrado. Vai ter que perguntar para a árvore, vai ter que perguntar para o rio, vai ter que perguntar para as coisas. E aí estão a museologia, a arqueologia, todo mundo aí perguntando para as coisas o que é sagrado, para as pessoas o que é sagrado, para os povos e suas memórias, né, o que é sagrado. Esqueci de mencionar antes que eu faço parte da comissão de gestão compartilhada do acervo Nosso Sagrado lá no Museu da República. Essa era a parte importante da BIC, eu esqueci de falar, desculpa, gente. Quando eu tomei contato com essa pergunta, me veio também a seguinte reflexão, né? O quanto nós associamos sagrado à religiosidade, ou o quanto nós associamos sagrado a coisas que nos são importantes, né? Eu tenho a impressão que se a gente colocasse essa pergunta, de um modo geral, nas ruas, né, fatalmente as pessoas associariam o sagrado ao campo do religioso, do místico, do espiritual, etc. Me ocorre, se a gente quiser pegar, por exemplo, uma simbologia católica, né, do sacrário, né, o sacrário que contém o sagrado, né, a gente poderia pensar assim, bom, naquele sacrário que existe em nós, né, o que de sagrado está guardado lá dentro, né? Então, transpondo um pouco o campo da religiosidade e trazendo para o campo da vida, né, que é um pouco o que cada um de nós está falando aqui. O que é esse sagrado para nós? Pegando o gancho da questão da matéria, vejo também uma ideia mais ampla, né, mais liberta de sagrado, um antídoto também uma sociedade de consumo, né, acho que não tem como desassociar essa discussão de sagrado à questão de capital, né, questão monetária, enfim, numa sociedade de consumo, de produção. Então, assim, o sagrado está aí, mas aonde que ele é direcionado, como ele é direcionado. Acho que essa abertura do sagrado como bola de gude, ou como o mar, ou como a cabeça, também eu acho que é um antídoto a essa lógica, né, de consumo, essa lógica capital também, né? O sagrado eu vejo, então, como um refúgio, a reutilização, ou a compreensão para além da matéria. Eu tendo até numa questão dogmática, até religiosa, o sagrado muito ligado a consumo também, né? Não só pela Igreja Católica, mas trazendo até para o candomblé, enfim, outras práticas, eu vejo o quanto a questão de consumo interfere, né, nessas relações com a matéria e a questão monetária, né, dos bens, enfim. Então, acho que uma ideia ampla, assim, uma ideia mais relativizada de sagrado, acho que é um contraponto, assim, né, numa lógica mais, um discurso mais tipo, econômico, né, não sei. Foi uma viajada agora, assim. Acho que não sei, passar, né? Alguém quer elaborar um pouco mais essa questão que é bastante interessante, né? Como o sagrado é capturado, né, pelo nosso sistema, né? E como acaba também interferindo sobre o próprio sistema, né? Ressignificando, né, as trocas, né, a forma de consumir, né, do nosso sistema. Isso também é bastante interessante, né? É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. A partir daí também é possível experimentar outros tipos de consumo, se você prioriza, se você tem como uma diretriz, né, o sagrado na sua vida. É uma outra forma de consumir, ainda que seja consumo. Passamos para a segunda, então, e a gente continua a primeira com vocês daqui a pouco. A próxima pergunta é: onde mora o sagrado das coisas? E essa pergunta, na verdade, é uma provocação, né? Ela se desdobra. Mas o sagrado está nas coisas?
Bom, mais uma pergunta profunda, né? E de dar nó na cabeça, né? Bom, eu penso, né, que não está nas coisas, mas está no significado que damos a essas coisas, né? Tanto é que, quando essas coisas desaparecem, se eu dei significado, aquilo permanece, né? Uma outra coisa que me ocorre é que aquilo mora na essência daquela coisa, né? Se eu consigo descobrir a essência dessa coisa, ali reside o significado e o sagrado, né? Também pensei o seguinte, né, que mora no quanto aquilo me diz respeito, né? Se aquilo não me diz respeito, eu não consigo desenvolver uma intimidade, não consigo dar significado e, portanto, naquela coisa não reside o sagrado para mim, né? E ainda um pouco mais, né? A gente tem que refletir também, né, o quanto essas coisas representam ou não o sagrado. Quem é que definiu que aquela ou a outra coisa é sagrada, né? Pensando sempre que o sagrado ele tem que partir de dentro de quem faz essa relação. E também reside, aliás, as coisas como lembrança de algo que merece ser entendido como sagrado, né? Então, é como uma cor que vai mudando de matiz, né? Sei lá, olhando para essa toalha aqui, a gente vê o branco, o lilás, o violeta, o azul e o preto estão aqui. Mas assim, aonde é o limite entre o lilás, o violeta e o preto? É difícil, né? Então agora cabe os três aí. Eu vou para a simplicidade da resposta. Está nas coisas. Está nas coisas. Vamos embora, vamos viver. Vamos viver. Onde mora o sagrado das coisas? Vamos viver. Vamos viver e estabelecer relação, porque não vai ter uma resposta. Não vai ter uma resposta impossível. Vai ter que conversar com as pessoas que vivem aquele sagrado. Porque essa resposta vai variar de forma como as pessoas sentem, vivem o mundo, né? Os grupos, que aí sai um pouco da individualidade para poder responder isso, né? Porque no plano da individualidade, da intimidade da vida doméstica, por exemplo, na minha família, o bom dia e dar beijinho. Não existe esse negócio de chegar perto e não dá cumprimentar com beijinho. Isso é da nossa intimidade. É um ritual. Aquilo para a gente é muito sagrado. Se não cumprimentou dando beijinho, tem algum problema aí. Essa relação está seca, né? Não tem como. Então, para responder isso no campo de um sagrado mais amplo, né, tem que saber de quem que você está falando, da onde, sobre o quê. Não vai ter a possibilidade de responder onde mora o sagrado das coisas sem saber que coisa é e com quem que você está falando. Não tem muito, porque a relação é diferente, é diferente, é diferente. Dentro de uma casa de axé, o sagrado está nas coisas, está ali, é. Não representa, não é simbólico, está ali. Se acontece um cataclisma, quebra, destrói, etc., a gente vai morrer? Não, talvez. Mas não, a gente vai fazer de novo. Mas vai fazer de novo. Isso tem um custo, não é financeiro ou monetário, isso, né? É um custo afetivo, espiritual, né? Mas aquilo também não pode ser descontextualizado. Por isso que eu estou dizendo que tem que saber com quem, em que circunstância, do que você está falando e com quem, né? Não dá para ser descontextualizado. Porque aí, aproveitando o gancho da crítica que Manu traz, responder a essa pergunta de uma forma muito geral pode ser desinteressante para o próprio sagrado, porque aquela coisa ela tem valor, mas
as pessoas que estão envolvidas e que fazem parte da família daquele sagrado, elas são tão importantes quanto aquele artefato, ou aquela tecnologia, ou aquela relação. É esse conjunto, Isso aqui é sagrado. Não é sagrado para todo mundo. Para mim é. Para minha família de santo é. Para o meu pai, para os meus filhos é. E não adianta eu tirar isso do meu pescoço e alguém pegar e fazer qualquer coisa. A minha vida é tão importante quanto esse sagrado. Entendeu? A minha relação. Então, entende? Talvez permitir uma autonomia tão grande para uma coisa sagrada transforma o sagrado em quitanda. Não que a quitanda não seja sagrada, é muito, tá? É o espaço das trocas justas, mas das boas trocas, né? Mas transformar o sagrado em quitanda pode cair nesse perigo do descontextualizar. Eu não gosto de você, mas gosto do que você faz. E aí, no contexto de religiosidade de matriz africana, o racismo atravessa de uma forma super cruel. As pessoas gostam da nossa macumba, não gostam da gente. E aí querem o nosso sagrado. E quanto mais material for ele, mais fácil de pegar um pedacinho que interessa e largar o resto às moscas. Pega meu fio e larga minha vida. Meu fio vive comigo. E fora de mim vai dar ruim, né? É isso. Fazendo um curso sobre racismo religioso, um curso de extensão aqui da própria UERJ, esqueci o nome dela. Valesca, que fez o curso. Ai, meu Deus, estou confundindo. Desculpa, vou procurar depois no celular para falar direito. Imagina. Um curso aqui oferecido de extensão da própria UERJ sobre racismo religioso. Um aspecto interessante de onde está o sagrado. E fui por outro caminho. Peguei teu gancho, fui por outro caminho. O sagrado está nas coisas. Na religiosidade de matriz africana tem um fenômeno muito interessante. Grande parte das casas de artigos religiosos são de propriedade de pessoas que não têm nada a ver com o povo de santo. As fábricas de gesso, não sei o que fazem aquelas imagens, feitas por gente que não tem nada a ver com o povo de santo. Mas isso interfere no sagrado. Umas Maria Padilha que parece que fizeram harmonização facial, umas Iemanjá gostosona, que estão escritas na Smart Fit, com certeza. Umas coisas assim que... Mas isso interfere no sagrado da coisa e na coisa do sagrado, né? Por uma outra dimensão. Então, é uma pergunta muito boa, mas eu acho que ela tem que ser acompanhada de com quem, para quem, em que contexto, em que circunstância. As coisas são sagradas sim. Resposta simples. As coisas são sagradas sim. Se alguém vem aqui e mete a mão no meu negócio, eu vou ficar puto. Mas elas são sagradas dentro de um contexto de relação. E esse contexto é tão importante quanto o caráter sagrado daquele objeto. As duas coisas são valiosíssimas e sagradas, né? Com certeza. Eu acho que, seguindo nesse caminho, né, que o Pai Tiago trouxe, eu acho que sempre vai depender da perspectiva, né, que a gente olha e da onde a gente está fazendo as perguntas e a quem a gente está perguntando, né? Então, acho que lidar com o sagrado ele envolve a gente perguntar, né, e entender e ouvir, né, principalmente. E respondendo à pergunta, sim, né, o sagrado ele está nas coisas, né? Ele pode estar nas coisas, né? Na nossa perspectiva, ele está nas coisas. E isso também, mais uma vez, vai ser uma variável, né? Enfim, depende da perspectiva e do ponto de vista de quem olha também e de quem se relaciona com esse sagrado, né? Como já foi colocado. E aí trago como uma reflexão, né, para a gente pensar, né? Por exemplo, se a gente chega num museu, né, que aí é minha área, né, a área da Manu também, de trabalho, de estudo, se a gente não entra num museu e tem um objeto, né, com, por exemplo, uma escultura ou algo parecido, e naquela etiqueta daquele objeto consta a informação escultura da deusa alguém, digamos, não vou chutar nenhum nome, mas digamos, um nome X, né? Se o público chega nessa instituição e ele não consegue entender que aquilo é um objeto sagrado, né? Justamente porque o sagrado ele não se apresenta, ele não é uma característica que
brota aos olhos, né? Justamente por ele estar na relação, os objetos sagrados eles sempre vão depender de uma mediação também, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na materialidade das coisas, aí pensando mais especificamente na área dos museus, a gente não pode apresentar objetos sagrados sem que haja uma mediação com esse público, porque uma etiqueta não informa na totalidade, né, o que é essa relação, de que forma isso se dá. Então, eu acho que o sagrado está nas coisas, está nos objetos, e para que outra pessoa que não faz parte desse círculo, do mesmo círculo, né, que não compartilha essa perspectiva, que não compartilha essa relação com esse sagrado, compreender, né, o que aquilo significa de fato, sempre vai depender de uma mediação, né? Essa mediação ela pode ser feita a partir de uma pessoa que tem essa conexão, de fato, com o objeto, mas no caso dos museus também, né, a gente precisa pensar, né, como isso se faz, né, como isso se dá. Então, a partir do momento que a gente tem uma mediação, por exemplo, né, uma pessoa, um educador, que vai estar ali responsável para fazer perguntas a essas pessoas que vão estar visitando sobre aquele objeto e trazer as perguntas que aquele objeto também faz ao estar dentro de uma instituição, isso faz com que outras pessoas também possam ter acesso à compreensão do que é o sagrado para outros grupos, para outras perspectivas. Posso falar muito na mesma lógica, também acompanho. O sagrado não é sobre estar nas coisas, está quem está nas perspectivas, assim. Acho que quem bota é o outro. Acho que o sagrado ele necessita da relação, precisa do outro. Então a coisa pela coisa, talvez, não sei. Porque eu vou dizer que tem, mas é porque eu estou botando que tem. Então acho que é sobre relação. Acho que precisa do outro. Acho que não consigo entender o sagrado numa coisa desassociada do outro. Então acho que parte de uma ideia de compartilhar, de partilha, de relação, e relação necessita de intimidade, de proximidade, né? Então, né, para se ter aquela ótica, tem que ter um mecanismo de intimidade, então, a outra questão eu vejo é reconhecer os limites, né? Acho que o primeiro passo, acho que falta muito, às vezes a gente reconhecer os limites e os formatos de cada espaço. Acho que, por exemplo, pegando um gancho do sagrado, do nosso sagrado que está no Museu da República, o Museu da República está lá por um momento, enfim, sexta-feira vai ter um debate maior sobre isso, mas ali não é um terreiro, né? Por mais que tenham pessoas de santo ali, enfim, está dentro de um contexto, né? Tem as mediações, mas é entender os limites, né? Das relações. Então, acho que o mais honesto, pensando nessa ótica do sagrado, das coisas, das instituições, é entender os limites dos espaços. Acho que território é uma coisa que importa, né, na questão de memória, de afetividade. As pessoas, enfim, por mais que eu também faça uma mediação, é todo um processo de construção de vida. Então, às vezes, eu vou ver um grau de sagrado, por N motivos da minha trajetória, alguma pessoa vai vir um outro grau até maior ou menor, e outra com todas as questões, ela vai vir, sei lá, elas têm a questão de continente, cultural. Então, você vê uma peça asiática, agora eu fui lá no Met, ela, assim, então, é uma outra cultura, então é uma outra forma de relação com a vida. Então, eu acho que também o primeiro passo é aceitar os limites, né? E tudo bem ter limites, e acho que tudo bem dependendo dos contextos, né, das intenções, e aceitar as limitações, né? Não ter uma ideia muito ingênua, né, também do sagrado, ou intocável, enfim. Entender que são sobre relações, acho que é sobre isso. Ah, tá. O nosso sagrado em 30 segundos. O reality show. Tá, o sagrado, a coleção Nosso Sagrado, é mais ou menos 519 peças, frutos de apreensões policiais no início do século passado, século retrasado, século passado, 40 anos de apreensão, 50. Numa época que, apesar do Estado ser laico, a gente tinha na Constituição pejorativas de baixa magia, curandeirismo e afins, imbuídas pelo racismo religioso, eugenia,
e outras coisas, houveram um período de grande manifestação de apreensão a terreiros, né, ligados a candomblé, a umbanda. Essas peças se mantiveram na polícia. Foi o primeiro tombamento do IFAM, na época SPAM, etnográfico, então foram consideradas patrimônio, por mais que a sociedade civil pedia a devolução dessas peças, o Estado fez reconhecimento de patrimônio, se mantiveram na polícia em 80 anos, sobre posse, com pejorativa de acervo da polícia, até que em uma campanha iniciada oficialmente, houve outras tratativas, mas 2017 até 2020 foi uma movimentação civil, estudantes, lideranças religiosas, políticos, enfim, Ministério Público, e foi um caso de reparação, dos casos mais emblemáticos do nosso país, e essas peças foram devolvidas simbolicamente à comunidade Santo, através do grupo do GT, e como não tinha onde direcionar, isso veio dessa casa, dessa, e é uma coleção, foi para o Museu da República, numa mediação entre lideranças, né? E essas peças hoje estão sob posse do Museu da República, junto de uma gestão compartilhada. Acho que foi um resumo de... Tem no YouTube um vídeo, enfim. Vai ter sexta-feira. E sexta-feira, mas foi só 30 segundos aqui, que é o nosso sagrado. Ouvindo o seu relato, né, a sua fala, eu me lembrei que em São José dos Campos tem uma antiga capela particular do lado do mercado municipal que foi transformada em Museu de Arte Sacra. Não é? Você conhece lá, Camila? Então, foram levadas para lá todas as imagens do início do século XX e tal, e como já era capela, então era um lugar de culto, com imagens de culto, né? Porém com finalidade museológica. E em 2016 eu participei do inventário dessa capela, e conversando com os gestores, né, nós fomos, né, fazer o inventário de cada imagem, tinha lá bilhetinho, embaixo, dentro, do lado, em cima e tal. E aí nós perguntamos, esses bilhetinhos vieram com as imagens, ou o que é isso? Né? Ela disse, não, nós não conseguimos tirar da capela e dos santos o olhar devocional. Então, assim, para cada 10 pessoas que entram aqui, 9 entram para rezar. E uma entra para apreciar aquilo enquanto um acervo. Né? Então, é interessante, né? Sua fala me fez pensar nisso. Né? O quanto que um objeto sagrado de culto, dentro de um espaço que foi de culto, consegue passar uma imagem, uma fala de que ali não é mais culto, né? Então, assim, o diretor do museu falou assim, chegou uma hora que a gente deixou rolar. Então, as pessoas vêm, põem bilhetinho, e escreve o nome, e ajoelha e tal, porque fica exatamente do lado do mercado municipal, que é a região mais popular da cidade. Então, é um museu devocional. Vai falar? Eu ia refrasear, achei que minha resposta foi um pouco dura para a pergunta, para não ser injusto com a pergunta. Acho que tem uma outra forma de eu colocar a minha resposta. O sagrado, onde mora o sagrado das coisas, né? Na história dessas coisas. Não tem, porque se o sagrado é a vida, o respiro, né? Como você falou, está na história. Então essa história vai dar conta de em que momento ele foi sacralizado, passou a ser visto como sagrado, que outras vidas foram mobilizadas a partir daquele objeto, que histórias se entrelaçaram com a história daquele objeto. Mesmo quando ele é sequestrado pela polícia, mantido em prisão por mais de 80 anos, depois, quando ele se reencontra com seu povo, ou com o povo que o reivindica, o respiro do sagrado pode voltar, né, para ele. Então, o objeto deixou de ser sagrado naqueles anos todos que estava preso, que foi isso que aconteceu, foi uma prisão. Prisão, não digo ilegal porque tinha processo, né, mas ilegal porque era, enfim, perseguição, racismo mesmo, enfim.
Mas ele se reencontra com o povo, o sagrado volta. Então ele saiu o sagrado foi passear enquanto aquelas peças estavam embrulhadas em jornal, sendo maltratadas, ou o sagrado estava sendo sistematicamente desrespeitado durante esse tempo todo, e agora, tendo que reconhecer todos os limites, né, se faz uma tentativa, um esforço, se investe energia para reconhecer o sagrado novamente, e esse sagrado começa a falar, né? O sagrado fala, ele faz coisas, as peças não são sem vida. O fato desse acervo existir, ele ter ido para o Museu da República, mobilizar as vidas de tantas pessoas, estamos os três aqui, né? Por caminhos diferentes, vindo aqui falar, porque infelizmente o Exu que está sentado lá, ele não vai levantar para vir aqui. Isso ele fala, mas ele não fala desse jeito. Mas ele faz com que outras pessoas sejam reconhecidas e, olha, vai falar não sei aonde, vai falar não sei aonde, vai falar não sei aonde. Eu daqui a pouco vou ter que ajustar meu látis, porque o nosso sagrado está me botando para trabalhar a beça. Então vou ajustar meu látis, porque a gente precisa de milhas capes, né? Dentro da academia. Enfim, ainda não tem nenhum artigo com meu nome não, mas vai ter. Vai ter, porque também não é assim. E é isso. Está na história, né? Vejo também uma necessidade de alimentar, né, esse sagrado, como os patrimônios, né? Precisa também de uma adesão. Não adianta a gente ter um monumento público com gastado milhões, feito por um artista X, se ele não tem uma adesão de um escravocrata, e ele vai ser derrubado. Então, assim, eu vejo também a necessidade da manutenção. O sagrado, eu acho que ele necessita de uma relação contínua, né? O sagrado, eu não vejo ele como estático, posto. Sagrado, e não se... Né, eu vejo que o sagrado ele precisa de uma alimentação, de um cultivo, né? Uma manutenção da sacralidade, assim, que pode ganhar outras relações. Igual essas peças estão vivas, mais do que nunca, né? E agora elas vão ter outros ressignificados, que não faço ideia quais serão. Se vão voltar para terreiros, se vão estar em museus. Então, assim, eu vejo o sagrado algo maleável e de necessidade de cultivação, né? De ressignificação também. Eu vejo ele, senão, o esvaziado não saiu sagrado, mas esvaziado no sentido, né? Não, pode ir. Seja que tem a palavra. Vou tentar aqui. Fazer só um último comentário sobre isso que você comentou, né? Porque na coleção Nossos Sagrados isso também acontecia, né? Quando a coleção estava ainda no Museu da Polícia, tinham muitos relatos também que as pessoas encontravam muitos bilhetes, inclusive as pessoas iam e tentavam acender vela dentro do museu. Eu encontrei uma imagem outro dia, inclusive, de algumas coisas que estavam acontecendo no pátio do próprio museu. Então, eu acho que é impossível a gente tirar o sagrado das coisas, entende? Porque, por mais que no seu caso que você apresentou, né? Não, a gente vai colocar objetos que não são mais sagrados dentro de uma capela. É difícil também, né? Desassociar, né? Então, faz muito sentido. As pessoas estão sendo muito coerentes, na verdade, né? E que bom que a instituição teve também a perspectiva de entender e acolher isso, né? Porque faz parte da vida daqueles objetos também, né? Assim como, por exemplo, me lembrou um outro caso, que é do Museu de Arte Sacra de Paraty, né? Que é do IBRAM também, que é um museu que, para além disso acontecer, essa mesma coisa que você comentou, é um museu onde, em determinados momentos do ano, as peças deixam de ser itens museológicos e saem em procissão, né? Então, elas deixam, teoricamente, né, usando com muitas aspas, porque elas não deixam nem de ser sagradas nem deixam de ser museológicas. Elas são as duas coisas, né? A gente é que acho que fica tentando entender e classificar as coisas em lugares muito estanques e caixinhas muito fechadas, quando, na verdade, a vida e as coisas estão mostrando para a gente que elas não são. Elas não vão entrar nas caixinhas e, assim como no Museu da Capela, as pessoas não vão deixar de colocar os pedidos embaixo das imagens, assim como na coleção Nosso Sagrado, as pessoas também não deixaram de visitar esse museu mesmo
Exatamente, com muitas moedas, inclusive no Exu, que tinham muitas moedas. Então, tudo isso estava acontecendo ali também, né? Então, por mais, eu acho que esse caso é mais exemplar ainda, né? Quando a gente pensa que uma instituição que reprimiu essas religiões, né? Que colocava essa coleção exposta sob o nome, né, pejorativo de Museu de Magia Negra, né? E mesmo assim as pessoas entravam e se sentiam reconhecidas e conectadas com esse material. Então é isso, a relação ela não deixou de existir, né, nesses 80 anos, né? Essa relação do sagrado e as pessoas. Ela foi limitada, muitas vezes, né, sem dúvida. E hoje a gente está em outro momento, um momento muito diferente, né? Um momento onde a gente pode pensar isso de outra perspectiva, né? Onde, por exemplo, o grupo de trabalho pode indicar, né, formas de lidar, pode, inclusive, não só indicar, mas me fugiu a palavra agora, né? Mas não é só oi? É que não é só uma indicação, né? Na verdade é uma exigência, né, de que seja tratado com um respeito devido, né? Esse respeito que foi negado durante todo esse tempo, né? Uma exigência de que seja também visto a partir de uma perspectiva que também dê conta do caráter sagrado dessas peças, né? Principalmente. Eu vou aproveitar, né, a riqueza, né, do debate, né, das observações, das provocações também que as pessoas convidadas fizeram, né, e já que o objetivo, né, desse fórum, tá, rápido, o objetivo desse fórum, né, é estabelecer o primeiro encontro presencial, né, do núcleo de estudos, né, pensando, né, no que o pai Tiago, no que o Magela, né, enfim, Pamela e Emanuele colocaram, da questão da relação, né, da indissociabilidade das coisas, das pessoas e dos espaços, né, dos territórios, né? Aí me faz lembrar, né, por que a arqueologia tem cada vez mais se aproximado, né, da antropologia ecológica, e a museologia também tem se aproximado da gramática do Tim Ingold, porque ele justamente, né, é uma via, né, de interpretação dessa complexidade, né, dessa relação. Falando sobre território, eu vou dizer, o sagrado chega no Museu da República, como o pessoal vai estar aqui, a Maria Helena vai estar aqui na sexta-feira, depois pergunta a ela, aproveita na sexta, porque o Museu da República, como território, está sendo disputado pelo sagrado. Não é por nós que somos do GT de Gestão Compartilhada. Mais de uma pessoa foi até o Museu da República, verdade isso, não é? Levar seus objetos sagrados, porque elas não entendem que não têm condições de continuar cuidando e começam a reconhecer no museu, poxa, vou levar. Última reunião que eu participei lá presencial, uma senhora já tinha ido ao museu umas 3 vezes, e aí alguém disse que naquele dia ia ter uma reunião do GT. Pois ela foi até lá, bateu na porta da reserva técnica. Não é hoje que vocês estão trabalhando aí, então eu quero falar. Ela tinha várias coisas do santo dela, uma senhora já de idade, não tinha mais condições de cuidar, mas ela não ia se desfazer daquilo que era sagrado para ela. Ela queria saber se o museu podia ficar com as coisas da Yansan dela, porque achou que ia ser bem cuidado. E as lideranças também estão tendo que ver o que vão fazer. O museu vai acabar se passando sendo um intermediário desses cuidados, e o GT, talvez, uma casa ou outra, o grupo, assumir a responsabilidade por dar encaminhamento para esses objetos sagrados, que também não vai caber tudo dentro do museu, se o museu começar a... Mas é isso, o território se transforma também, né? Olha só, vocês, né, nós estávamos assim um pouco apreensivos, né, de achar que não ia dar conta, né, de abordar, eu não sei o que falar, não sei o quê. Já estão aqui me acelerando, porque a gente precisa ter um tempinho para justamente passar a bola para a plateia, né, enfim. E aí a gente, infelizmente, tem que passar para a próxima pergunta, que é como... E aí, assim, na verdade, a gente segue, tá? Pai Tiago, Pamela, Emanuele, como guardar o sagrado das coisas?
Antes de entrar nessa questão, eu fiquei pensando aqui no seguinte. Aí é uma pergunta para os arqueólogos. O que diria um indígena ao ver um arqueólogo trazendo à luz aquilo que, em tese, foi sagrado? Vocês têm essa resposta? Como que o indígena, ao ir visitar um acervo museológico, ao encontrar uma urna, ver ali uma urna que talvez tenha pertencido ao povo dele, como é essa relação? Isso é uma pergunta que está aqui dentro, né? Assim como, por exemplo, se alguém vai fazer uma escavação numa roça de candomblé lá na Bahia, muito antiga, e se depara com um ferro de Exu, de Oxóssi, de seja lá quem for, como que isso é... Uma coisa é como é visto pela ciência, como um achado arqueológico. Outra coisa seria como seria visto por alguém que pertence àquele povo, né? Não sei se um dia alguém já registrou essa impressão de quem pertence àquele povo, né? Bom, como guardar o sagrado das coisas, né? Eu vejo que uma forma muito bacana, muito bonita de guardar esse sagrado é falar desse sagrado, né? Por exemplo, ouvindo os três aqui, quando eles falam desse acervo que foi aprisionado e que foi, sei lá, sagradamente ou dessacralizado, né? Falar desses objetos é devolver a eles simbolicamente a alma, né? O respiro do sagrado, né? Registrar também, né? Fazer os registros necessários disso, né? E entender que relação aqueles objetos, aquelas coisas têm de fato com o sagrado de onde eles advêm, né? E também situá-las, né? Pensando no candomblé, que tem inumeráveis objetos, cada qual com sua função, cada alimento, né, enfim, com a sua definição, junção, é importante situar no contexto, a quem aquilo serve, com quem aquilo conversa, né? Situar também no tempo, no espaço e dignificar, né? Então, assim, como guardar o sagrado, eu vejo que seria bem guardado se fosse nessas condições. Falar dele, registrar, entender, né? Entender o que é aquilo, situar, contextualizar e, principalmente, dignificar, que é o que eu estou entendendo que está sendo feito com esse acervo. Devolver dignidade àqueles objetos, né? Acho que a Manu já respondeu. Vou falar da minha perspectiva, que é para também não me alongar muito, né? Tem que dar de comer, não tem jeito não. Tem que dar de comer. O nosso sagrado come que nem a gente, ele está vivo que nem a gente, ele come que nem a gente. Agora, é óbvio, entendendo que ele tem um caráter, né? Agora ele não tem só CPF, agora esse sagrado, por exemplo, tem CNPJ, né? Então ele vai ter que comer de um outro jeito, talvez sejam esses, falando a respeito, educando as pessoas, etc. E se necessário for, a gente faz outras coisas fora do museu. Mas é dando de comer, né? Está vivo. Como é que a gente guarda o sagrado nas coisas? Não tem jeito, a gente está num fórum de cultura material, aí só isso já... Uma série de respostas não vão conseguir entrar, porque a cabeça da gente já fica, não, estou falando de cultura material, estou falando de cultura material. Rituais de sacralização, né? Como fazer isso no campo da museologia ou da arqueologia, ou algo assim? Quais são os rituais institucionais possíveis para manter aquilo vivo, manter aquilo respirando, manter aquilo alimentado? Não guardar dentro de um armário trancado a 7 chaves para nunca mais ver a luz do dia, talvez seja uma boa coisa.
Manter enterrado o que estava enterrado talvez seja outra coisa. Quer dizer, não vou me meter não, porque eu não quero BO. Pelo menos constrói a sala, faz um buraco no chão e diz: foi encontrado desta forma, reproduz minimamente, traz um pouquinho da terra onde estava enterrado junto, porque não é possível, vai separar a urna da terra, e a terra devia ser sagrada também, né? Um pedaço daquele chão para estar enterrado exatamente ali, né? Ai, que bonita esse pedaço de hematita. E o barro que estava em volta fica para trás, porque é sujeira. Por favor. Aumentar um pouquinho o olhar sobre o espaço, o território, tudo, e dar de comer. Dar de comer pode ser falar, pode ser escrever, pode ser entender a dignidade e trazer junto as pessoas, né? As pessoas que plantaram aquele axé. Não adianta. Aquele sagrado não vai ficar vivo. O sagrado da igreja não conseguiu virar museu porque ele não foi apartado dos seus fiéis, dos seus devotos. Então, a gente está em 2023, isso já está acontecendo, né? As pessoas, enfim, dos vários grupos que tiveram as suas coisas roubadas e, enfim, coisificadas, né? Coisas que não eram coisas e que foram coisificadas, estão deixando de ser coisificadas também, porque as pessoas que entendem daquele riscado estão acessando os espaços e também escrevendo e falando a respeito. Então, esse é outro caminho, né? Não pega a receita da vovó e vai fazer outra coisa com ela. Leva a vovó para falar sobre a receita dela. Eu acho que é um pouco por aí, né? Quer comer, né? Quem quiser vatapá, que trate de fazer primeiro fubá. Arrume uma nega baiana ou que sabe mexer. Não é assim que o cara fala? Não arrume uma nega baiana, não. Convida a nega baiana e paga o salário dela, porque ela precisa viver. E deixa a nega baiana trabalhar. E vai lá e paga e come o vatapá. Aí vai ter vatapá para todo mundo. Não é assim? Quer saber o sagrado? De quem que é esse sagrado? Então, esse povo é tão importante quanto aquele sagrado que chama a atenção. Então, faz alguma coisa por aquele povo que o sagrado dele vai estar vivo. Mesmo acho que é isso, é a manutenção das relações, né? Já que o sagrado precede das relações, da intimidade, é a manutenção delas. Não tem como, hoje a gestão compartilhada eu não acho que é um favor ou uma coisa a ser aplaudida. Que mágico que o Museu da República ou outras instituições façam isso. Não é mais que obrigação e a única forma de sobrevivência e sustentação. Então, assim, não existe outro caminho daqui adiante, né? A gente quer museologia, antropologia, os dias, né? A gente tem que tirar o véu dos procedimentos técnicos, assumir que aquilo foi feito sobre uma ótica de uma academia, de uma perspectiva, e que não tem inocência nenhuma, né? Não é só uma metodologia de trabalho. Então, já que a gente só consegue validar os dias, então a gente tem que entender bandologia, então candombelogia, que é assim que se vai fazer necessário, né? Então, não existe outro caminho assim as relações. Não tem como a gente falar do outro ou em conjunto ou permitindo que o outro esteja ou que o outro fale. Não existe mais não é mais sustentável, não é mais uma questão de escolha, ao meu ponto de vista, né? Vou optar ou vou fazer algo eticamente agradável. Na verdade, eu acho que o único caminho de se fazer as coisas é essa. Então, guardar o sagrado tá com aquela relação, né? Então, a manutenção, não vejo. Acho que é mais. Aí eu acho muito simples, acho que não tem muito caminho de discussão. Acho que está dado isso, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essa palavra, coisa, e pensar nela de outra maneira também, né? Porque essas coisas que são sagradas, elas nem sempre são coisas, unicamente coisas, né? Elas são também pessoas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de remanescentes humanos, né? A gente está falando de deuses, a gente está falando do sagrado aqui na Terra, que está ali naquela coisa que a gente vê materialmente, né? E algumas pessoas entendem como coisa, não é só um objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser uma divindade, enfim. Acho que é tentar também alargar
essa categoria, sabe? Não entender ela como algo tão fechado, né? Mais uma vez, aí justamente, né, nessa construção que é muito eurocêntrica, né, que é muito branca, que é muito patriarcal e que classifica e fecha tudo nessas caixinhas, né? Mais uma vez, a gente não precisa dar continuidade a isso, né, nesse momento. A gente pode pensar outras perspectivas para fazer esse trabalho quando a gente está num museu, por exemplo, né? E aí eu tenho li alguns trabalhos também de arqueologia nesse sentido recentemente, por exemplo, em relação à escavação que aconteceu no terreiro de Joãozinho da Gomeia, né? Não tão longe na Bahia, mas aqui em Caxias, tão pertinho aqui de onde a gente está. Então, justamente um dos processos que ocorreu, né, foi um processo de arqueologia compartilhada, né, que era justamente de ter a presença de pessoas que eram lideranças religiosas, pessoas de axé, e que descendiam, né, de Joãozinho da Gomeia, e que tiveram presente nesse momento da escavação, justamente para entender toda a complexidade daquele material que estava sendo encontrado, né, e que estava sendo levantado, né. E acho importante dizer, né, que esse processo também foi um processo político importante, né, nesses últimos anos, né, que a gente viveu. Ele é também um processo de destaque, né? Foi a partir desse processo da arqueologia, né, do levantamento arqueológico do terreiro, que foi possível, por exemplo, realizar o tombamento daquela área, que estava em vias de se transformar num estacionamento, se não me engano, né? E então, a partir da reivindicação das lideranças religiosas, né, deu-se início a um processo, né, político, principalmente, mas que envolveu também um processamento técnico desse material que estava sendo levantado, né? E isso foi feito a partir, né, eu não sei se isso aconteceu em todas as etapas, mas, pelo que eu li, aconteceu nesse momento da escavação, né, inicial, de ter a presença justamente de lideranças religiosas durante esse processo, né? Então, para fechar assim a fala nesse sentido, quando eu estava escrevendo a tese, eu fiquei pensando muito sobre essa relação das coisas e as pessoas, né? E pensando muito numa categoria que ela é muito ampla e muito abrangente, que é o respeito, né? Porque o respeito ele aparece em muitos documentos da área da museologia, como, por exemplo, em documentos norteadores, né? Como o Código de Ética dos Museus, como algumas recomendações feitas pela Unesco, né? E o respeito ele também é uma palavra muito importante nas religiões de matrizes africanas, né? A gente respeita os mais velhos, a gente respeita quem veio antes, né? Então, de que forma a gente pode entender o sagrado também a partir da ideia do respeito ao outro, né? Do respeito ao sagrado, né? Só que respeito é uma categoria muito abrangente, né? O que é respeito? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para Manu pode ser outra, né? Então, mais uma vez, né, o respeito ele se dá na relação com as pessoas, sempre, né? Então, a gente volta na chave que foi sempre a primeira resposta, né? Que a gente só pode entender de fato esse respeito e pode só de fato lidar com o sagrado a partir da construção de um espaço de diálogo e de escuta, principalmente. Então, para finalizar, senão a gente vai se enrolar muito aqui, mais do que já estamos. Então, sobre a questão do sagrado das coisas e as coisas sagradas em disputa, quais os aspectos negociáveis e inegociáveis? Já respondido, né? O que não dá para negociar, né? O respeito não dá para negociar, né? É algo que tem que estar na base, o respeito à existência, à relação, né? Manter essa relação entre, né, pessoas, coisas e espaço, território. E aí a gente passa a bola para assistência, e primeiro para a Camila. Na verdade, é coisa rápida, para não ter um desastre. Primeiro, essa mesa é muito preciosa para a gente, né? Mas eu fiquei o tempo todo, como a gente teve uma representação forte do olhar do povo de santo, o trabalho da Isabela me fez ficar o tempo todo pensando no trecho do Sutra do Coração que ela cantou, que ela recitou,
E fiquei curiosíssima, imaginando se a gente tivesse um monge zen budista para falar desses sagrados como guarda. Enfim, eu acho que iam ser respostas bem diferentes. Ia ser muito legal ter esse contraponto. Mas... Oi? Eu só queria lembrar 2 outros casos, a partir do que o Magela lembrou da história lá da capela, com as coisas sagradas, que são casos inversos, né? Primeiro, o do Museu do Negro, associado à Irmandade Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, ali na Rua do Rosário, que é um museu tombado, que é muito interessante, porque a maioria das peças no museu são peças ou históricas, ou artísticas, contemporâneas, muitas, a maioria. Tem muitas imagens de pretos velhos, da Anastácia, e tem relatos da diretoria do museu que as pessoas também fazem uso, né, afetivo e sagrado desse espaço, que a princípio não tem nada de religioso, né, de instituição. E o outro é o memorial ao Manuel Congo, em Arcozelo, em Partido Alferes, que fica na fazenda onde teve uma fuga no século XIX, liderada por Manuel Congo e Mariana, de mais de 400 pessoas no período da escravidão. E numa das fazendas onde aconteceu essa fuga, foi feito um memorial. E da mesma forma, eu me pergunto se os lugares de memória, né, que são construídos, está aí o Valongo, né, também não permitem processos de se reconectar a algo e reconstruir ou construir uma relação de sacralidade através da memória também, né? Enfim, só trazendo mais alguns exemplos que eu acho que podiam conversar. Vai ter mais? Fazer um bloco, então. Bom, para dar tempo de todo mundo falar, eu vou ser bem rápido, bem objetivo, bem direto. Vou tentar. Vocês ficaram falando sobre o que é o sagrado, o que é o sagrado, e agora esse final, né, das coisas em disputa, coisas sagradas em disputa. Eu corro o risco de parecer meio ortodoxo, talvez, no que eu vou falar aqui, mas quando Davi Copenaua, né, vindo como Yanomami, chama a gente ocidental, branco, de povo da mercadoria, ele está identificando muito bem o que é o sagrado dentro dessa sociedade que se impõe dessa maneira, né? O Gramsci não é um livro do Gramsci, mas um livro a partir coletado do Gramsci, que é o Capitalismo como Religião. Então, eu penso muito no que está acontecendo agora, o que é o sagrado hoje, e como ele se impõe, e quais são os limites que ele coloca para outros sagrados, né? A propriedade é uma coisa, algo material e imaterial, sagrado, uma coisa sagrada na nossa sociedade. Ela se impõe sobre a vida, ela se impõe sobre as formas de viver. Eu sou professor de geografia. Quando eu dava aula na educação básica, tinha um livro, se não me engano, do Melenhadas, 7ª série, que falava sobre África. Estava lá, África e tal, mundo, e tinha um texto paradidático que até hoje eu lembro, não consegui achar de novo, que dizia que um elemento importante, para a 7ª série, para a colonização, o exercício da colonização europeia na África, foi uma ideia de que Deus fez as coisas para o homem, ao passo que, para as religiões e para as culturas africanas, os deuses estavam nas coisas. Então, como é que você vai violar a mata? Como é que você vai objetificar e vender a terra? E, enfim, eu estou colocando isso porque eu queria fazer esse debate sobre a imposição que é feita hoje, né, e que coloca todos esses sagrados que nós estamos discutindo aqui em segundo plano. Como fazer uma disputa a partir do momento que vocês mesmos colocaram que o sagrado, ele sustenta a própria vida, sustenta a perspectiva de mundo. Como é que vocês veem isso acontecendo hoje?
E se você acha que eu estou falando muita besteira, né, por gentileza. Pode passar. Aqui. Quer falar primeiro? Bom, primeiro eu queria dizer que a mesa foi muito linda e que bonito, assim, isso está acontecendo dentro da universidade, é muito especial para mim. Eu estou acompanhando com muito interesse essa conversa dos museus devolverem as reparações. Isso é muito interessante, né? Essa discussão é muito interessante. Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu fui ao Paraguai e ali na mesa conversando, eles dizendo que eles queriam de volta o sino da igreja, que durante a Guerra do Paraguai, o que os brasileiros fizeram é um negócio vergonhoso, né? Eu senti tanta vergonha, porque a gente estuda isso na escola, mas quando a gente vai lá, a gente fica com muita vergonha de ser brasileiro. E que os soldados brasileiros, então, tiraram o sino da igreja, violaram o sino da igreja e fundiram e fizeram bola de canhão. Eles queriam de volta a bola de canhão. E está aqui no Rio de Janeiro, né? Eles querem de volta a bola de canhão que foi feita com o sino da igreja, né? É só para a gente ver a profundidade. E o que eu fico muito curiosa, e aí eu queria, pergunta mesmo de curiosa, porque a gente está vendo hoje em dia o sagrado ser violado e aniquilado, né? Eles vão lá e quebram a santa, né? A gente teve uns anos atrás uns vídeos que saíam, e aí como é que foi essa guarda, né? Porque no fundo ficou 80 anos guardado na polícia, mas eles não quebraram, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Que é que passou? Vocês já sabem isso? Em que era feito como magia negra, com tudo isso, assim, com um lugar descredenciado, mas não foi aniquilado, né? E eu queria entender isso, o que aconteceu naquele momento, para ver se eu consigo entender o que está acontecendo no nosso, né? Aonde o outro precisa ser aniquilado, né? Enfim. Bom, respondendo um pouco à provocação do Magela. Oi? Oi, virar. Quer que eu saia daqui? Não. Tá bom assim? Ah, tá. Ok. Então, respondendo aqui a provocação do Magela, né? Quem é que já foi, já observou alguma reação, né, de uma pessoa de uma cultura quando chega e vê o seu sagrado ali sendo, digamos, objeto musealizado, né? Então, eu tive a experiência com o pajé e cacique o Eramiri, que é da aldeia Miboiti, lá de Cambuinhas, que depois agora estão em Maricá. Na época, eles estavam em Cambuinhas. A gente foi ao Museu do Índio, e na época estava tendo uma exposição lindíssima sobre a cultura guarani. Não sei se vocês lembram dessa exposição, foi linda. E eu estava encantada, toda muito bem montada, a curadoria perfeita, os objetos maravilhosos. Só que quando a gente entrou na sala, onde tinha aquela parte da OPI, que tem aquele uma espécie, não sei se vocês conhecem isso, eles usam uma espécie de altar, que é uma madeira com vários objetos ali pendurados, com milho, então estava aquela parte que é muito sagrada. Ele ficou chocado, ele falou: não acredito que alguém está tendo coragem de mostrar isso aqui em público, seria impossível isso estar aqui com as pessoas. Ele saiu ofendidíssimo, saiu chocado. Então, é interessante a minha reação, porque eu estava encantada, porque tinha todas as explicações, a gente entendia tudo. Então, era uma exposição muito didática para os brancos e muito ofensiva para os indígenas, né? Então, essa experiência mudou muito o meu olhar. E uma outra observação é que esse Museu do Índio, depois ele foi ocupado, não sei se vocês lembram disso, e passou muito tempo fechado em obras. E os índios agora, aqui perto, na aldeia Maracanã, ocupando o antigo Museu do Índio e querendo fazer uma universidade indígena. Então, assim, também, de quem é o saber, de quem é o sagrado, quando a gente fala do outro. Então, eu acho que hoje a gente também tem que tomar muito cuidado quando está falando do outro, né? Então, quem é que pode falar
né? Aquela coisa do lugar de quem é que pode falar sobre o sagrado do outro. Quando é que a gente pode entender exatamente? E será que o museu pode funcionar sozinho ou ele tem que se aproximar das comunidades às quais ele está referido? Será que essas curadorias não têm que ser compartilhadas, não têm que ser pensadas? Um pouco aí do que vocês estão desenvolvendo, só para a gente seguir aí a pensar junto. Galera, a próxima rodada de perguntas, a gente pede para vocês virem aqui para frente para poder ser melhor. Eu queria falar. Acho que posso. Cada um responde um. Eu não peguei tudo, gente. Acho que assim, não seria a museologia também uma forma de sacralização, de ver sagrado, né? Assim, a questão da arqueologia também não é uma forma de... Porque esse sagrado tem que ser subalterno ou minimizado, ou um conhecimento, ou relativizado, né? O curador, a relação que ele... Um curador lá, sei lá, do Picasso, ele tem uma relação sagrada com aquilo ali. E ele não é questionado, não é alternativo, né? Não é opcional. A gente assume a figura do curador nessa ótica, sendo que aceitar, acolher esses grupos que têm uma relação tanto quanto tem, não é. Então, assim, eu não estou querendo relativizar a museologia ou arqueologia, né? Sou defensora do ensino público, né? Enfim, do conhecimento acadêmico, também sou um pouco defensora, mas é validação tanto quanto. Eu não vejo dificuldade, eu não vejo aonde está a questão, né? Dessa hierarquização. Porque a gente já tem essa figura do curador aí. E porque a museologia não é uma sacralização da peça, não tem rito, aquilo não é, né, só uma forma mais sistematizada, uma metodologia mais, né, tem um objeto, enfim. Mas assim, eu sinceramente não consigo ver qual é a dificuldade, qual que é a desassociação. Você vê esses curadores que vêm, a obra vem lá da Alemanha, o cara vem junto, assim, e tudo bem. Então, qual que é o problema das lideranças? Qual que é a questão? Não consigo ver, assim, para mim não faz sentido algum. Então, acho que nesse ponto, a figura da curadoria está aí. A questão é quem pode e o que a gente aceita. Mas acho que já é uma coisa bem validada, né, do meu ponto de vista. Eu não sei porque não amplia mais. Teve a questão da memória, né, da manutenção do sagrado. Eu acho que essa é o que a gente enxerga como sagrado. Ver a galera lá vendo a Mona Lisa. É um rito, tem um sagrado. Eu acho que a gente não reconhece, a gente não valida. A gente fala, não, é um admirador de história da arte, né? Então, acho que a questão é que a gente, alguns sagrados, a gente faz uma hierarquização, assim, a gente faz uma leitura subalterna, como eu posso dizer, alternativa, sendo que o sagrado já está aí, é o feitiço com as coisas. Então, eu acho que a gente só relativiza. Uma a gente dá como ciência dada, como verdade absoluta, como tradicional, sendo que algumas culturas são muito mais antigas, que a ideia de museu, enfim. Eu acho que é só a questão que a gente não usa o mesmo peso e medida para as coisas. Eu acho que todo museu, nessa ótica, é um lugar sagrado, né? As esculturas, a arquitetura é feita para esse impacto também emotivo, né? O sagrado tem essa relação de emoção. Eu acho que a gente só não dá o direito para alguns povos. Então, eu não consigo ver um museu que não seja sagrado, do ponto de vista. Porque eu acho que tem o acolhimento, tem a comoção, tem a emoção, tem a estética. Eu vejo os rituais de museologia, de conservação, também como rituais sagrados, numa ótica. Também tem os ritos, também tem umas manias, também tem os jeitos. E também não reconhecer que essas práticas têm tecnologias, né? Como Candomblé tem quantos anos, assim, né? Essas culturas. Então, elas também têm uma tecnologia e manutenção de conservação. Eu acho que a questão é que a gente bota um saber como tradicional, ou não é inquestionável, nem precisa se questionar, e outros a gente coloca num lugar alternativo. Acho que é mais uma questão de como a gente vê as coisas. Eu vejo todos os museus, teoricamente, como sagrados, mas aí entendendo esses locais que vão
né, o valongo, enfim. Aí eu acho que é um outro ponto que eu vou deixar para as outras pessoas. Não quero... Eu ouvi, né, os questionamentos aí, e rodou lá dentro do liquidificador central o manto tupinambá, que volta, né? E aí eu fiquei pensando, nesses anos todos que o manto esteve na Dinamarca, né? Que sentido aquilo tinha na Dinamarca? E que sentido pode ter aqui, né? Uma outra coisa que me ocorreu ouvindo você falar é o quanto determinados sagrados oficiais fazem com que os outros sagrados anteriores simplesmente sumam, né? Então há um desrespeito e uma deslealdade. E pensando num assunto que é muito contemporâneo, a ayahuasca, que até então estava circunscrita a um ambiente altamente sagrado, de conexão, hoje é vendido pelo Mercado Livre e você pode tomar na sua casa a ayahuasca desprovida do rito, da conexão, do significado, da tradição e de seja lá o que mais de profundo possa existir. Esse é o sagrado que nós temos hoje em dia, né? Então, entre em contato com o Mercado Livre e tenha o sagrado na sua casa. Eu acho que muitas questões que foram levantadas, elas giram em torno de uma ideia mais ampla, que é a de patrimônio sensível, né? Acho que a gente está aqui falando sempre sobre isso, na verdade, né? Que é, quando a gente está falando sobre sagrado, é essa chave, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em objetos sagrados que estão no museu. Quando a gente está falando de espólios de guerra, né, como foi o caso colocado do que o Brasil fez com o Paraguai, que inclusive não é o único objeto, né, essa bola de canhão, a gente tem outros materiais que estão aqui bem perto, né, inclusive no Museu Histórico Nacional, que também são reivindicados, né, pela nação paraguaia, né, justamente por todos os significados, né, e símbolos que eles representam, né. Então, a gente está falando de algo muito próximo aqui da gente, temporalmente, mas também é interessante a gente virar essa chave, né, porque normalmente a gente pensa nessa questão da repatriação, né, pensando a Europa vai devolver aqui para a América Latina, ou a Europa vai devolver para o continente africano, né? E aqui a gente está falando de um outro caso, que é o Brasil devolver para o Paraguai. Então, assim, a gente muda de figura um pouco, né? A gente também está colocado nesse lugar, né? Então, algo para a gente pensar também, né? Sobre essas memórias, né? Como a gente também constrói essas memórias aqui, né? Nossas memórias oficiais, inclusive, já que esses objetos estão hoje no Museu Histórico Nacional, né? E aí, continuando, né, nessa chave, quando a gente está falando de remanescente humano, que também foi outro ponto levantado, a gente está falando de patrimônio sensível também. E, enfim, em outros casos também, né, no caso dos memoriais, né, de crimes contra a humanidade, né, foi citado também o Valongo, né, como um exemplo. E eu acho que também combina muito com o exemplo que foi pontuado antes sobre esse acontecimento no Museu do Índio, né, que hoje já não vai mais ter esse nome, né, não sei se já saiu oficialmente, mas é uma mudança que vai acontecer agora, de uma alteração de nome da instituição, né, para Museu das Culturas Indígenas, né. Então, a partir de qual perspectiva aquela exposição estava muito boa e muito bem montada, né? Não era a partir da perspectiva da pessoa que deveria ser a mais importante naquela história, que na verdade saiu de lá ultrajada e extremamente desrespeitada, né, a partir do relato que foi trazido, né. Então, enquanto personagens, né, e atores dessas instituições, o que a gente faz também, né, para que as pessoas não saiam de exposições como essa pessoa saiu, né, de que forma a gente pode também abrir um espaço de diálogo e de escuta, onde a gente não contribui mais uma vez, né, para que as pessoas sejam ofendidas, para que as pessoas sejam mais uma vez
colocadas num lugar de subalternidade, como a Manu colocou, né? Então, acho que é algo para a gente pensar, né, na nossa postura ética, na nossa postura enquanto profissional, né, de que forma você contribui ou não para que essas estruturas sejam mantidas e continuem reverberando como sempre reverberaram, né? Então, eu acho que pensar a partir dessa perspectiva da sensibilidade é muito importante para a gente quando a gente está analisando esses casos que foram apresentados aqui. Acho que eu não vou falar nada não, estou contemplado. Estou contemplado. Acho que eu vou insistir na mesma resposta de antes, né? O sagrado envolve pessoas, coisas, ações, ritos, e ou vai todo mundo junto, ou a gente parte para o pau, que foi o cenário descrito aqui. É esse o conflito, esse é o conflito. Às vezes a gente está num sistema em que o que a gente produz interessa, a gente não interessa, a gente é menos valorizado. Do ponto de vista da cultura material e do sagrado, a mesma história. A ayahuasca é ótima, né? A cultura que lhe dá sustentação, que lhe deu sentido, que lhe criou, que entende do riscado, como que usa, como que não usa, para que usa, enfim, usa, né? Usa. Olha o verbo que a gente tem para usa. Sagrado não se usa, né, gente? É outra brincadeira, é outra vida, né? Então, é isso, a defesa é defender a vida mesmo, e a dignidade das pessoas, de todo mundo que está ao redor. É por aí que vai, é por aí que vai. Falando pragmaticamente, como a gente está na academia, como é que estão as políticas de ação afirmativa e cota nos programas? Como é que estão os planejamentos dos simpósios? Quem é que tem dinheiro para pagar passagem diária? É o pesquisador de Harvard ou é o herveiro do Mercadão de Madureira? Quem é que a gente está pagando? Quem é que faz trabalho voluntário? É sobre isso, não é assim que a gente está, não é nesse ponto que a gente foi se encaminhando com os comentários todos que foram feitos, não foi essa a provocação, estou só respondendo. É por aí, é por aí. É por aí. Eu acho que já há caminhos sendo traçados, existe uma compreensão, como o Manu fala, não estou vendo qual é o conflito, né? O conflito está dado, mas não é uma dificuldade teórica, não é uma dificuldade de compreensão, é simplesmente rubrica do financiamento dos projetos, porque ou então deixa as pessoas em paz, ou então deixa em paz, entendeu? Não bate na minha porta, não me chama, deixa que eu estou me virando. Agora, quer pegar meus negócios, aí já fica mais complicado. Então, me leva para jantar, pelo menos, né? Não é verdade? Pelo menos. Entendeu? É aquela história, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Você já foi mais que respondido, né? Foram tantos comentários que eu fiquei até perdido. Mas eu acho que... Acho não. Penso que... E eu acho que a resposta da última pergunta, né? A gente acabou entrando na hora dos comentários, foi para essa seara das disputas que estão colocadas. E chega num ponto do que está sendo discutido aqui, que são as dores coloniais, né? São as dores da colonialidade, que estão sendo enfrentadas quando se discute cultura material. Se aqui fosse um fórum sobre cultura imaterial, a coisa ia ficar mais dolorosa. Mais dolorosa. Porque o que tem de apropriação da práticas de cura, enfim, isso é um negócio terrível, Tentam comodificar a vida. O sagrado não ia escapar desse processo, né? Mas a gente faz o enfrentamento, né? Resistir é pouco. A gente vai fazendo o enfrentamento em todas as frentes em que ele for sendo colocado, né? A gente faz o enfrentamento. Estão tentando comodificar a vida, mas a gente segue vivendo e respirando. A gente segue vivendo, segue respirando, e a gente vai, além de viver e respirar, a gente goza. A gente ri, a gente festeja, a gente samba, a gente come, a gente dá de comer ao nosso sagrado. A gente vive muito. E é isso que a gente vai continuar fazendo, jogando o nosso jogo. O que os outros forem fazer, vai fazendo aí, né? Vamos inverter os outros, né? O olhar do outro. Vamos fazer alianças reais, vamos estar junto, né?
Estando junto, a coisa respira com mais facilidade, facilitando o meio de vida de quem nos inspira. Né? Se a gente está falando de trocas culturais, a gente tem dores da colonialidade para curar aí. Vamos curando devagar, né? Fazendo com que as pessoas que produzem esse sagrado possam ter sua dignidade respeitada, viver. Aí o conhecimento vai enriquecer a cultura de todo mundo, né? Isso é importante também, porque é isso, né? Todo mundo cresce, ganha um nível de sofisticação, de compreensão do mundo muito maior, quando a gente diversifica as nossas fontes de saberes, né? Então, vamos manter as pessoas vivas, né, gente? Vamos manter as pessoas vivas, os povos vivos, que aí todo mundo vai crescer. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito, muito obrigada mesmo. E, bom, sem mais delongas, passamos para as próximas atividades, né, do nosso Seminário Internacional sobre Estudo de Cultura Material. Obrigada a vocês também. Obrigada.